A música da guerra não para de tocar, e Moscou já deu os primeiros passos rumo a um confronto direto com a Europa. O relógio está correndo e uma data para o início dessa escalada já está marcada nos bastidores do Kremlin. Enquanto isso, um deputado estrangeiro foi barrado na fronteira de um país báltico. Mas por que tamanha preocupação? Que ameaça ele representava e, mais importante, para quem? A Europa se prepara para uma mobilização defensiva sem precedentes, e você precisa saber quem será atingido primeiro. Não deixe escapar nenhum detalhe. O plenário do Parlamento Europeu foi palco de uma explosão de emoções durante o discurso do presidente. O que aconteceu? Quem precisou ser retirado à força do recinto? E, acima de tudo, havia algum risco real para as autoridades presentes? Vamos revelar tudo. Enquanto isso, Moscou inventou uma nova tática para recrutar soldados, engenhosa, mas perigosa. Não caia nessa armadilha. Essas e outras notícias urgentes dominam a manhã desta terça-feira, 14 de outubro. As informações mais críticas e exclusivas estão aqui, com análises que você não encontra em nenhum outro lugar. Fique por dentro dos acontecimentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no mundo antes de todo mundo, de forma clara, direta e sem rodeios. O que você precisa saber hoje pode definir o amanhã. A Europa acorda sob a sombra de drones sobrevoando bases militares e aeroportos. Seria apenas reconhecimento ou prelúdio de uma nova ofensiva do Kremlin? A resposta não demorou. Bruxelas já se prepara para anunciar uma mobilização defensiva. Ainda esta semana, será apresentado um plano de ação para blindar o continente contra os ataques de drones russos. A Rússia brinca com a guerra, e nós não temos mais o direito de sermos ingênuos, alerta Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia. O verdadeiro objetivo de Moscou, segundo ele, é testar a união do Ocidente e semear dúvidas entre os cidadãos. Por que ajudar a Ucrânia se nós mesmos precisamos de defesa aérea? É a pergunta que o Kremlin quer ver ecoando pelas ruas europeias. Mas a Europa não vai ceder. Permaneceremos fortes, continuaremos apoiando Kiev e resistindo à Rússia, reforça Borrell. Os planos incluem a criação de um sistema europeu unificado de combate a drones, o fortalecimento da indústria de defesa e uma coordenação sem precedentes entre os países membros. Não se trata apenas de proteger fronteiras, mas de conter militarmente Moscou. A Alemanha já avança com uma lei que permitirá à polícia derrubar qualquer drone não identificado. Enquanto isso, em Bruxelas, o alerta é claro: se a Europa não agir agora, pode acordar em uma nova fase da guerra, uma guerra que o Kremlin prepara não só contra a Ucrânia, mas contra todo o continente. O continente vive em um equilíbrio frágil que pode ruir a qualquer instante. A chefe da inteligência alemã não hesita em advertir: um confronto direto com a Rússia não é mais uma possibilidade remota. Moscou já enxerga a Europa como um inimigo e com isso testa os limites da OTAN, afirma. Os planos russos são obscuros, mas uma coisa é certa: o Kremlin quer sondar até onde pode ir. No melhor dos cenários, a Europa vive em uma paz precária, prestes a se transformar em um conflito aberto. Devemos estar preparados para uma escalada ainda maior, insiste a especialista. Para o Kremlin, a moderação europeia é sinal de fraqueza, enquanto ele próprio não se impõe limites, nem em ações militares, nem em operações de desinformação. As agências de inteligência do continente discutem há meses o risco de um embate direto. Antes, acreditava-se que a Rússia só representaria uma ameaça à OTAN 5 anos após o fim da guerra na Ucrânia. Agora, porém, o cenário mudou. Especialistas ucranianos já alertam: o perigo é iminente. Os números são alarmantes. Em 2023, foram registrados 55 incidentes envolvendo drones russos na região do Báltico. Se nada for feito, em 2025 esse número pode explodir para 730, um aumento de 13 vezes. A Federação Russa não só amplia sua presença militar como diversifica seus ataques, combinando ações cibernéticas, sabotagens e provocações. A qualquer momento, algo imprevisível pode acontecer, alerta um analista militar. Precisamos estar prontos. Conversas com aliados europeus revelam uma realidade preocupante. Precisamos de pelo menos 2 anos para nos prepararmos minimamente para o que vem pela frente, confessam diplomatas alemães. 5 ou 7 anos seria o ideal, mas 2 é o mínimo. Isso significa que hoje a Europa está em estado de alerta, mas não está pronta para um confronto com a Rússia. E o tempo está se esgotando. Agora, é a sua vez de fazer a diferença. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário e cada visualização até o fim ajuda a levar essas informações a milhares de pessoas que ainda não as conhecem. Você decide, mais gente precisa saber a verdade. Obrigado por estar conosco e por continuar acompanhando.
Enquanto isso, Berlim deposita esperanças no presidente dos Estados Unidos para frear a guerra na Ucrânia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou contar com o envolvimento ativo de Donald Trump na resolução do conflito, citando como exemplo a mediação que levou ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Em uma cúpula internacional no Egito, Scholz destacou: o encontro em Sharm el-Sheikh mostrou que a paz é possível quando a comunidade internacional age unida. A expectativa é que Trump exerça pressão sobre o governo russo, repetindo o papel que desempenhou em outros conflitos. Quero conversar novamente com o presidente americano para discutirmos juntos como pôr fim a esta guerra, declarou Scholz. A reunião no Egito se tornou uma das principais plataformas para discutir novas iniciativas de paz, com Trump atuando como mediador entre as partes em conflito e os aliados da OTAN. Enquanto a diplomacia se movimenta, Moscou avança em outra frente. O governo russo aprovou um projeto de lei que permite o envio de reservistas para missões no exterior, mesmo sem uma guerra declarada ou mobilização oficial. O texto, já aprovado pela Comissão Legislativa, abre caminho para que o Kremlin utilize esses militares em operações especiais, incluindo ações de contra-insurgência e combate ao terrorismo fora do país. Na prática, trata-se de soldados que assinaram contrato com o Ministério da Defesa e fazem parte da reserva mobilizável. Antes, só podiam ser convocados em caso de guerra ou mobilização geral. Agora as autoridades querem legalizar seu uso em tarefas especiais, uma expressão vaga que dá margem para o envio desses combatentes a qualquer missão no exterior, sob o pretexto de necessidades de defesa. É mais um passo rumo à expansão silenciosa das operações militares russas, sem a necessidade de uma mobilização formal. Do outro lado da fronteira, um ex-deputado russo, conhecido por suas declarações polêmicas, gravou um vídeo diretamente da fronteira com a Estônia. Segundo ele, estava a caminho de um encontro com colegas, mas foi impedido de entrar no país. Olha só, amigos, estávamos indo para uma reunião, e vejam só, me barraram na fronteira. Disseram que estou proibido de entrar na Estônia. Agora vamos à imigração, depois à polícia, para resolver isso, desabafou. O político já enfrentou processos criminais na Letônia por incitação ao ódio e por minimizar o papel da Rússia como Estado agressor. Neste ano, durante um discurso em um evento público, ele optou por falar em russo, desafiando as autoridades locais. A tensão na região não para de crescer, e cada movimento é observado de perto. E em vez de recuar, dobrou a aposta. Acusou as autoridades de desrespeito ao idioma letão e à segurança do Estado de disseminar narrativas russas, rotulando qualquer crítica como perseguição à língua russa. Agora parece que nem os vizinhos querem vê-lo por perto. A Estônia fechou suas fronteiras para ele, um gesto que o próprio classificou como prova cabal da censura europeia. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Seul prepara uma resposta inédita às crescentes ameaças nucleares de Pyongyang. Até 2028, a capital sul-coreana terá o primeiro abrigo público antinuclear da história, projetado para salvar mais de 1.000 pessoas em caso de ataque. O bunker, equipado com sistemas autônomos de ventilação, água e filtragem de ar, além de estoques de alimentos e uma ala médica, promete ser um marco na segurança civil. Mas em tempos de paz, o espaço não ficará ocioso. As autoridades planejam transformá-lo em um centro de fitness. Uma solução pragmática para um problema que infelizmente não é ficção. Só neste ano, a Coreia do Norte já realizou um número recorde de testes de mísseis e ameaçou abertamente um ataque preventivo. O governo sul-coreano não está brincando. Este é apenas o primeiro passo para uma rede de abrigos civis integrados à infraestrutura das cidades, onde os cidadãos poderão treinar e sobreviver no mesmo local. Do Oriente Médio, uma cena que resume décadas de tensão. Durante um discurso de Donald Trump no parlamento israelense, um deputado da ala árabe judaica de esquerda interrompeu a fala do ex-presidente americano com um gesto simbólico. Levantou uma placa com os dizeres: "Reconheçam a Palestina". Após uma breve troca de farpas, foi retirado do plenário. Mais tarde, em entrevista, o político não poupou palavras. O governo israelense mente quando proclama vitória em Gaza. Usa a tragédia de 7 de outubro como moeda política. É uma celebração falsa, um auto-engano. Vieram aqui para se enganar a si mesmos. E continuou cortante. Esta é a guerra mais longa desde 1948, e durante todo esse tempo não houve esforço real para mudar a realidade palestina. No fim, restaram 7,5 milhões de palestinos. E o mesmo número de judeus nesta terra. Eu quis dizer a verdade, sem o reconhecimento da Palestina não haverá paz. Sobre o plano de Trump, classificou-o como parcial, mas destacou:
O fim da guerra e a libertação de todos os reféns e prisioneiros é um passo que merece apoio. A ironia do momento não passou despercebida. O discurso de Trump ocorreu justamente quando o Hamas libertou os últimos reféns vivos em troca de um cessar-fogo. O presidente israelense, em tom solene, declarou que o longo pesadelo para israelenses e palestinos está chegando ao fim, mas admitiu, sob aplausos e vaias, que o caminho para uma paz duradoura no Oriente Médio ainda está repleto de obstáculos. Música dinâmica encerra o bloco. Um agradecimento especial por terem acompanhado até aqui. Seu apoio, seus comentários detalhados, seus likes e compartilhamentos fazem toda a diferença. É assim que crescemos e ampliamos nossa voz. Por hoje é só, mas fiquem ligados. Em breve mais fatos, mais análises e as histórias que realmente importam. Até a próxima e que as notícias que chegarem até vocês sejam sempre as melhores. Música de despedida.